Começa agora, Pode Tal, o podcast para quem aprecia boas ideias e grandes conversas. Você se preocupa com a sua segurança? Pesquisas nacionais dão conta de que a segurança pública é uma das grandes preocupações do brasileiro. Esteja ele onde estiver, centro-oeste, sudeste, norte, nordeste, sul, na praia, na cidade, no campo, não interessa. A preocupação com a segurança pública é uma realidade. Se você tem filhos, eles vão para a universidade, vão para a escola, não importa a hora. Se você tem celular, eu garanto que você já se pegou preocupado em guardar o celular no bolso ou não abrir, não atender uma ligação no meio da rua com medo de passar uma moto, passar alguém em cima de uma bicicleta, pegar seu celular e fugir. Quantas e quantas vezes você já parou no semáforo à noite e fechou o vidro e olhou com medo? O medo virou um estado de espírito naturalizado no Brasil e não é para ser assim. Por isso, hoje eu convidei primeiro um grande amigo, uma pessoa muito receptiva, muito atuante. A segurança pública é profissão dele. Eu estou falando do delegado André Matsushita, meu querido amigo. Obrigada, André, por estar aqui com a gente no Pod Tal, emprestando um pouco da sua vastíssima experiência nessa área. É um prazer te receber. Eu que agradeço, Carmen. Sempre foi uma grande satisfação participar de programas onde você está presente, né? Obrigada. Então, agora, num podcast só nós dois, eu estou muito feliz e muito alegre, viu? Uma hora de papo Vamos para a lá. gente poder saber um pouco da sua vida, mas principalmente essa questão de segurança pública, André. Mas antes da gente começar, eu quero te convidar a curtir, comentar, compartilhar. Pode estar oficial, é o endereço onde você encontra os nossos entrevistados e entrevistadas aqui nesse podcast. Combinado? Então vamos lá. André, você tem. Estava olhando aqui a sua experiência. Vou até botar o óculos para ver se é isso mesmo. São 36 anos de experiência profissional, indo para 37, 26 anos como delegado, atuou como professor em 3 instituições de ensino e foi eleito o melhor professor de direito penal de Mato Grosso do Sul. Isso aí, legal, né? Foi feita uma enquete. Esse ano, foi esse Foi ano. esse ano? Foi esse ano. E aí saiu esse resultado, eu fiquei muito Você feliz. continua dando aula. Continuo. Estou lá na Insted e processo penal. Estou no processo Processo penal. penal. Isso, 27 anos de aula já também. 27 anos de Que eu aula. comecei no ano de 2000, né? Uhum. Então já são 27 anos dando aula. Muita gente. Onde eu vou? Você foi meu professor, você foi meu professor. Esses dias a gente estava em Nova Andradina, eu estava conversando com o delegado regional e chegou o diretor da cadeia. Quando ele entrou, um abraço, Rogério Capote, né? Foi meu professor lá no CDB, lá no ano de 2000. Olha que Né? E o legal. Rogério tem 69 anos. Eu falei, pô, o cara tem 69, foi meu aluno. Mas é muito interessante o direito. E aí, para ser delegado, precisa passar pela faculdade de direito, e sempre precisa estudar muito. E eu imagino que seja como uma missão mesmo, né? Como é que você entrou no direito? O que que te levou para essa área de segurança pública? Olha, Carmen, não existe nenhum fato que eu possa dizer que tenha me levado. Na sua família não tem Não, ninguém? meus pais são professores, não tem ninguém policial na minha família. Para não dizer que não teve um motivo, quando tinha 17 anos, eu frequentava lá em São Paulo, sou paulistano, eu frequentava uma danceteria lá aos domingos, que era uma domingueira, né? Era para adolescentes, chamava Tamatete. E aí um dia, conversando com um cara que eu acabei de conhecer ali dentro, e ele me disse, eu sou polícia. Eu olhei pro cara, falei, pô, polícia nada, esse moleque igual eu. Não, eu sou sim, levantou a blusa, estava armado. Eu falei, porra, o cara é polícia mesmo. Aí me levou ali, a gente foi ali na porta da danceteria, ele falou, tô com a viatura, mostrou a viatura. Aí eu falei, pô, mas se ele pode, eu também quero. Então eu resolvi. Você com 17 anos? Eu tinha 17 anos. Eu resolvi que ia ser polícia por causa disso. Hoje eu vejo que não foi essa realmente a razão, né? Era Deus é que quis. Mas naquele dia eu decidi, vou ser polícia. E foi por isso, porque eu encontrei um cara que tinha 18 anos, com cara de moleque, com uma arma na cintura, uma carteira de polícia dentro da danceteria. Nesses 30 e dá o quê? 36 anos? 36, 37. 88 foi quando eu entrei na polícia. Quase 4 décadas, vamos arredondar. Aí Uhum. que você está caminhando para essa vastíssima experiência, 40 anos. Nesse meio tempo, a gente tem, infelizmente, uma evolução criminal no Brasil muito severa.
Nós tivemos agora a classificação pelos Estados Unidos, pelo governo americano, das facções criminosas PCC e Comando Vermelho, que são as maiores do Brasil, as mais atuantes, e atuando também em mais de 20 países, enfim, aqui dominando a América do Sul, como terroristas. Como é que você viu a evolução? Você é paulistano. Sim, O PCC começou em São em Paulo. São Paulo, o Comando Vermelho é mais no Rio de Janeiro. Como é que você. E você acompanhou muito de perto? Sim. Você atuou fortemente em São Paulo? Como é que se deu isso, Matsushita? Olha, Carmen, eu penso que tudo começou por conta de uma leniência absoluta do Estado, e não digo o Estado unidade federativa, eu digo o Estado, poder público em todos os graus e nos três poderes, né? Principalmente no legislativo, né? Que não produz leis Uhum. que sejam capazes de enfrentar esses camaradas. Quando eu estava em São Paulo, em 1988, na Polícia de São Paulo, o PCC não atuava, não existia. Tá? Então, como é que em pouco tempo, como que eu, uma pessoa que nasceu, não morreu ainda, é a mesma pessoa, vive duas realidades tão absolutamente distintas Uhum. numa mesma nação. É um espaço muito curto de tempo. Né? Então, o que eu vejo? Eu vejo uma leniência absoluta. Nós temos um país cuja legislação é feita para não prender. Né? É feita para ser o que é. Mas aí eu tenho uma concepção, se você me permite, Claro. que está cristalizada na minha cabeça. Eu tô com 57 anos. Quando eu fiz ensino médio, existia uma matéria chamada EMC, Educação Moral Moral e e Cívica, Cívica. eu também estudei. OSPB, Organização Organização Social Social. Político Brasileira. Exato. Essas A gente matérias, cantava o hino nacional, né? hino nacional, a gente aprendia quais eram os símbolos nacionais. Sim. Mas por que isso? Porque a gente era ensinado a amar a pátria. Educação moral e cívica. Lembra disso? Lembro. Pois é, a gente era ensinado a amar a pátria. E por que que tiraram isso da gente? Das novas gerações. Nós temos uma horda de pessoas que foram doutrinadas a não amar a pátria. Então, a pátria, ou seja, o que é público, não é meu. O que acontece? Veja só. A pessoa que não ama a pátria, não vê o público como dele, não se importa com o que acontece. E aí, então, essa pessoa não se importa com corrupção. Não Essa cuida. pessoa não liga se estão desviando bilhões e bilhões do dinheiro público. Não liga. Por quê? Porque não é meu. Essa é a sensação, né? Não é meu. E aí, isso foi trabalhado nesse tempo todo para que chegássemos onde estamos hoje. Um país com corrupção, como se fosse uma metástase, e a população não liga. Essa mesma pessoa que não liga quando vê uma matéria dizendo que foram desviados 10 bilhões do dinheiro público, se alguém entrar no quintal dessa pessoa para furtar uma camiseta, ele vai lá dar uma facada. Por quê? Porque aqui é meu. Então, primeiro passo para virar o que a gente é hoje, desconstruir o amor à pátria, o amor ao público, porque daí fica à vontade para pegar, para corromper. Segundo passo, acabar com as forças policiais, porque nós somos a última barreira entre o cidadão e o bandido e o criminoso de todas as esferas. Né? Então, uma massificação sistemática para acabar com as forças policiais, ou a força das forças policiais. Sistemática. E hoje nós temos o que temos, né? Nós temos um país em que o crime organizado toma conta de 30% do território, 55 milhões de pessoas vivendo sob o jugo do crime organizado, e um governo que luta para não admitir que são terroristas. Esse é o Brasil. Sabe que em 2004 jogaram uma bomba em Madrid, numa estação de metrô, morreram 191 pessoas. 191 pessoas. E a Espanha, desde então, naquele primeiro dia, começou a lutar contra o terrorismo. 2 anos depois, 2006, o PCC subjugou o estado de São Paulo por 9 dias e matou 564 pessoas. Eu me lembro disso. Policiais, bombeiros, Foi um terror. agentes penitenciários por 9 dias. 2006, nós estamos há 20 anos discutindo como fazer para essas pessoas não serem terroristas. Como é que um país desse vai para frente? Então nós estamos dominados por isso aí de uma maneira muito perigosa, muito perigosa. Como você comentou, fez um histórico aí, né, de alguns anos, de 20 anos, de 2 décadas. E aqui tem uma publicação que eu estou vendo aqui, por exemplo, em
o PCC fatura mais do que 4 estados, né. A investigação do Ministério Público e da Polícia Federal diz que o PCC fatura mais de 100 bilhões por ano só em drogas e combustíveis. Quais são esses 4 estados que o PCC tem um faturamento maior? Roraima, Amapá, Acre e Tocantins. A arrecadação do PCC, 80 bilhões de reais saem de um setor que você abastece toda semana, combustível, Exatamente. né? É uma lavanderia. O PCC saiu de 10 milhões em apenas 15 anos para casa dos bilhões. É um projeto de poder. É um projeto de poder que está em andamento, em franca velocidade. Então é terrorismo isso. É claro que é, mas olha só como que é o nosso país. A lei antiterrorismo de 2016 tipificou o crime de terrorismo no Brasil. E aí tipificou como sendo ações contra, contra alguém em razão de raça, etnia, ou seja, joga pro preconceito. É. Aí o que acontece? Aos olhos internacionais, o Brasil tem a lei antiterrorismo. Aqui para dentro, tipifica uma conduta que não é o que os caras fazem. Pô, isso é brincadeira. Isso é brincadeira e a gente está entregue para esses caras, né? E nós temos esse governo federal lutando para dizer que isso não é terrorismo, né? Que nós não temos terrorismo no Brasil, nós temos, né? A Argentina já disse que já reconheceu, o Paraguai reconheceu, Estados Unidos reconheceu, nós temos sim, e nós temos que lutar contra isso de alguma maneira. André, o presidente Lula declarou, agora, questão de alguns dias, ele reconheceu que o número de celulares, aparelhos de celular roubados é muito grande, né? Se bem que um tempo atrás ele também declarou que ele estava indignado com a morte de menores que vão lá muitas vezes para roubar o celular, para tomar uma cervejinha. E se a gente fala isso para qualquer pessoa que defenda este governo, vai achar que é uma difamação com relação ao presidente Lula. Mas foi ele que falou essa frase, não fomos nós, a gente não está inventando. Ele disse isso, que tem menores de idade que roubam o celular e que muitas vezes são mortos, violentados, apenas por de repente querer tomar uma cervejinha. Celular hoje em dia, gente, é objeto de trabalho, é caríssimo. É a vida da É a pessoa vida, tá tá aí. tudo ali, é banco, é tudo, absolutamente tudo. E sim, a pessoa vai lutar para não ter aquele bem, aquele objeto de trabalho roubado. E aí leva um tiro no meio da testa, morre, deixa a família, deixa tudo. E é isso que, de repente, o presidente Lula não quer, né? Que sejam mortos. Óbvio que existe gente que morre de inocente, isso ninguém tá questionando aqui. O que nós estamos falando é de bandido, é de gente que vai para roubar mesmo e mata sem discriminação. E aí, ele se conscientizou que tem um número de celulares, um volume de celular muito grande, roubado, e que tem a receptação, né? 2 coisas que ele falou. Primeiro, que pobre compra celular roubado. Já é uma Sim. discriminação. E segundo, que ele vai acionar os correios para receberem esses aparelhos, porque, segundo ele, o brasileiro tem medo de entrar numa delegacia, porque não sabe como é que vai ser tratado pelo delegado. Você é delegado, você representa a instituição, você já foi representante, né? Eu sou o presidente da associação, estou licenciado em Exato. razão da lei eleitoral, mas eu sou o presidente da Isso, você é Associação dos presidente da Delegados e associação. licenciado. Tem ainda o podcast? Tenho Fala Delegado. Fala delegado, ou podcast. seja, você é uma pessoa que briga muito pela categoria, conhece o drama, né, dos profissionais. O que quer dizer isso que o presidente da República fala para as pessoas não entrarem numa delegacia porque elas estão com medo de como vai ser tratado pela Olha, polícia? Carmen, ele fez isso, eu até fiz um Tem uma vídeo. nota de repúdio, inclusive, Tem né, da, da De- Depol. tem da Depol, e eu fiz um vídeo, tá no meu Instagram, esse vídeo, contestando essa fala desse cidadão. Veja só, vamos separar isso. Primeiro ele disse que quem compra celular roubado é pobre. Uhum. Não. Quem compra celular roubado é receptador. E receptador é tão criminoso quanto ladrão. Exato. Então, o pobre vai e compra um celular em 10, 15 vezes, mas ele quer um celular com nota fiscal. Tá? Então, esse sujeito está redondamente enganado, dizendo que pobre compra celular roubado. Não compra. Não compra. Quem compra ela é receptador, é criminoso. Né? Então, isso é um preconceito sem precedentes, né, com quem é pobre. Né? Eu fico imaginando alguém que está pagando prestação de celular ouvir um negócio desse. É como se fosse um soco na boca do estômago. É um soco na boca do estômago. Eu tô pagando esse celular, eu pago aqui 30% do meu salário e o camarada vem dizer que eu compro o celular roubado.
né? É uma afronta. E depois ele afronta nós. Ele disse o seguinte: as pessoas não gostam de ir na delegacia porque não sabem o tipo de delegado que vão encontrar ou o tipo de policial que vão encontrar. Ele generalizou. Olha isso, olha isso. Mas então eu respondi no meu vídeo. Ele vai encontrar o tipo de delegado, o tipo de policial, sabe que tipo? Aquele tipo que estudou muito, passou num concurso muito concorrido e trabalha com muita honra. E acima de tudo, pessoas que nunca foram presas por corrupção antes na vida. É isso que ele vai encontrar na delegacia. Então, um camarada desse, que preside um país, jogar a população contra a polícia, faz parte do sistema que eu falei agora há pouco. De demonizar a polícia para que a polícia não tenha força. Isso não tem o menor cabimento, né? Tratarem-nos dessa maneira, de forma absolutamente gratuita. Absolutamente gratuita. Então, isso mostra, né, o pensamento dessa pessoa, né, com relação aos pobres e aos policiais. E não é a primeira vez que ele fala assim de polícia, não. Uma vez ele falou assim, tem os seres humanos e tem os policiais, como se nós não fôssemos policiais, algo nesse sentido. Então, isso mostra qual é a concepção que ele tem da polícia. E sabe o que eu acho mais, assim, chocante? Claro, o peso de uma declaração dessa, de uma fala dessa, ser feita por um representante, por o líder máximo, de um país, como do tamanho do Brasil, presidente de um país como esse. É que a própria imprensa, e aí eu faço uma crítica à minha classe profissional, passar pano, falar que foi um deslize. Foi um deslize, foi uma frase mal colocada. Não, não foi uma frase mal colocada, é uma frase criminosa. É uma frase que tem um peso terrível. É uma frase discriminatória, é uma frase vexatória, é uma frase de uma pessoa despreparada. Que, se ele é presidente de todos. Então, ele tem que atender a todos. Óbvio, as pessoas não precisam gostar dele, não vão casar com ele, as pessoas precisam ter respeito. Ele tem que ter o mínimo de condição de administrar. Uma outra questão aqui, Matsushita, uma pesquisa do Instituto Sou da Paz. Eu tenho várias críticas ao Instituto Sou da Paz, falando o seguinte, que a maioria da população brasileira defende propostas que priorizam eficiência, prevenção, uso de tecnologia a respeito da lei. O estudo mostra que 32% da população se sentem seguros nas cidades onde vivem, ou seja, apenas um terço da população se sente segura nas cidades onde vivem. E aí, eu acho muito interessante que o Instituto Sou da Paz, aquela coisa, né, defende do desencarceramento, tem várias defesas ali que eu, particularmente, a minha opinião como cidadã, não concordo, mas se apenas 32% das pessoas se sente segura, mostra a falência da segurança pública brasileira. Sim, A falência. sim. E aí é aquilo que você falou, a gente volta no começo da nossa conversa, é uma questão de Estado. E nós tivemos agora, por exemplo, mais uma atitude, sim, porque tudo, infelizmente, gente, tudo acaba em Brasília, tudo acaba e começa em Brasília. É centralizar demais e está ficando cada vez mais centralizado. O corte, o bloqueio de bilhões de reais que afetaram, As Forças inclusive, Armadas. exatamente as Forças Armadas. Mato Grosso do Sul, fronteira seca. A gente tem países como o Paraguai, como Bolívia, que são fornecedores, sim, de droga, vem de lá, passa pelo Brasil e Porto de Santos. Os portos brasileiros são aqui, portos e aeroportos é por onde sai a droga. Então, nós somos rota, né? E aí vem esse contingenciamento, esse bloqueio de bilhões, as Forças Armadas prejudicadas, a questão de não aceitar que PCC e Comando Vermelho são terroristas, e aí deflagra isso. Nós estamos escancarando as portas do Sim, Brasil. nós estamos. Veja só, Carmen, esse contingenciamento de verba para as Forças Armadas veio na mesma semana ou uma semana depois dos Estados Unidos Exato. classificar essas organizações como terroristas, né? Eu não acredito em coincidência. Aí eu acho que o timing foi o seguinte: o governo está sem dinheiro, está gastando absurdamente. E veio a questão do PCC, da classificação como terroristas. O governo tem que cortar de qualquer forma, e o timing foi terrível para eles, porque realmente é uma coincidência sem ser muito coincidência, mas o timing foi perfeito para quem critica as ações do governo, né? Sim, sim.
Perfeito. E o que acontece? Veja só, como você bem disse, nós temos aproximadamente 1.500 quilômetros de fronteira, Paraguai, Bolívia, não é? Fronteira E seca, né? quem guarnece essa fronteira é o estado de Mato Grosso do Sul. Você pode perceber, grande parte, ou a maioria, 90% das apreensões de drogas e armas de contrabando, quem faz é o DOF. Polícia Estadual, que vai junto com a DEFRON, Polícia Estadual. Então, Mato Grosso do Sul é responsável por fazer esse policiamento, faz esse policiamento, né? Sendo que isso é uma atribuição constitucional da União. E nós estamos fazendo. Se você pegar o nosso sistema penitenciário, 80% dos presos não tem qualquer tipo de raiz em Mato Grosso do Sul. São pessoas que Quanto? estavam... 80? 80%. De cada 10, 8 não tem Não são vínculo. daqui, não tem nenhuma raiz. São pessoas que estavam passando por aqui com contrabando ou com drogas, né? E o que acontece? Nós temos que trabalhar, nós temos que ficar com um passivo, que é muito caro custear preso, né? Então, o que seria absolutamente necessário? Que a União indenizasse o Estado. A União tem que indenizar o Estado que está fazendo a sua função, né? E nesse caso, seria muito importante que houvesse uma lei federal que estabelecesse que isso aí ia transformar o policiamento de fronteira no nosso estado e no Brasil inteiro não tem fronteira. Criar o adicional de fronteira para os policiais que trabalham na fronteira e esse valor ser custeado pela União. A União é que tem que indenizar e criar esse subsídio para pagar os policiais estaduais, né? Por quê? Porque nós estamos fazendo o trabalho deles e cada vez mais. Mas se a gente não fizesse esse monte de apreensão que a gente vê, toneladas e toneladas, tudo isso ia para os grandes centros e para o exterior, né? Então, Mato Grosso do Sul é o portão do Brasil. E nós não temos esse reconhecimento por parte da União. E agora enfraquece mais com esse contingenciamento. Então, a gente está caminhando para onde? Para ser um narco-estado, né? E aí vem várias teorias sem pé nem cabeça. Mas então, porque o que acontece? Quando os Estados Unidos reconhece que são terroristas, não é com o intuito de vir aqui. Não é isso. É com o intuito de combater eles lá no país deles, né, sufocando a economia, que é assim que você ataca o crime organizado. É nas suas economias. Sufocar tudo que tenha relação direta ou indireta com o PCC, principalmente o PCC e o Comando Vermelho nos Estados Unidos. E aí vem gente falar que vai acabar com a economia do Brasil. Bom, se vai acabar com a economia do Brasil, então o Brasil é uma boca de fumo. Ué, você vai me dizer que você quer sufocar a economia do crime organizado, do tráfico, e vai acabar com a economia do Brasil? Então o Brasil é uma boca de fumo. É isso que essas pessoas estão dizendo? Aí vem com esse papo falar de soberania. Nós temos 55% da população vivendo sob ameaça de criminosos que dominaram os territórios. Você sabia que uma família dessa, que mora numa comunidade dessa, tem que pagar pedágio para entrar e sair? Tem. É obrigado a comprar a internet desses caras pagando mais caro? É obrigado a comprar gás desses caras? Se o dono da boca se engraçar com a filha adolescente do pai de família ali, ele é obrigado a entregar a filha para ser amante do cara, senão vai morrer todo mundo. Que se os caras falam assim, essa casa é minha, vai embora, que eu quero usar como depósito de drogas e armas, eles têm que sair. E um governo que vê tudo isso acontecer com o seu povo, não faz nada, vem falar de soberania. Não faz. Fala assim, os nossos criminosos. Os nossos criminosos, né? Então, a gente só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. E quem não vê, ou realmente tem uma séria limitação, uma limitação muito forte cognitiva, ou é mau caráter. Porque é muito escancarado o negócio. André, um outro ponto muito delicado e que dá horas e horas e dias e congressos e seminários e discussões acaloradas a questão da maioridade penal. Se não me engano, acho que foi aprovado na CCJ, Foi. Da Câmara, a proposta, projeto de lei de redução de maioridade penal. Óbvio que é muito sério, mas aí você vai para outros países, você tem vários países onde 13 anos de idade já responde. 12. Né? Países, democracias, países, enfim, sérios que punem. Quando você falou da lei, né, que a gente precisa de leis e tal, eu, como leiga, jornalista, pesquisadora, enfim, curiosa, eu acho que a gente tem muitas leis, aprimorar, óbvio, mas falta a execução, aquela coisa de cumprir a lei. O Brasil é o país do jeitinho. Ainda é o país do jeitinho, infelizmente, né? E quando você vai para fora do país e você se encontra, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a maioria das coisas funcionam, você fala, nossa, isso funciona. Lá não daria certo. Você não vai conversar com um policial lá e falar, não, dá um jeitinho. Não vai, não dá jeitinho. Aqui também não dá. Policial sério não dá jeitinho.
Mas ainda você tem aquela cultura do jeitinho brasileiro. A questão da maioridade penal. Hoje, a gente sabe, de há muito tempo, que a cooptação de menores de idade, porque é menor infrator, né? Na sua experiência como delegado, está correta essa linha de pensamento de reduzir a maioridade penal? Tá Na sua correta experiência. e é urgente. Vamos fazer só um estudo rápido de criminologia. Por que 18 anos? Sabe por que que a pessoa não responde até 18 anos? Qual é o fundamento criminológico? A lei diz, porque essa pessoa não sabe que aquilo é errado. Olha, ó, a pessoa não sabe que aquilo é errado. Então, se ela não sabe que é errado, ela não pode ser punida. Isso veio em 1940, quando a edição do Código Penal. Em 1940, eu até entendo isso, porque em Uhum. 1940, uma pessoa de 16, 17, 18, pouco saía de casa, a informação não chegava, né? Então, o A amadurecimento gente tinha um era Brasil realmente muito tardio. mais rural do que Totalmente diferente urbano. de hoje, Você né? tinha os veículos de comunicação eram muito restritos. Então, a educação, a cultura, a Então, própria o população. amadurecimento era muito tardio. Sim. Então, com 18 anos, só que nós estamos em 2026. Nós temos internet, nós temos o mundo à disposição da criança de 11 anos, de 12 anos. Então, dizer que um indivíduo de 17 anos não sabe que estuprar é errado, Mas sabe votar, né? isso é um absurdo dizer que ele não sabe. E é o que nós É. estamos dizendo, ele não sabe. Ele sabe sim. Então, nós temos que adequar a lei à evolução social. Então, tem que baixar para 16 anos, porque todo mundo que tem 16 e 17 sabe que estuprar é errado, então tem que ser punido. Mas você sabe que essa PEC que está lá no Congresso Nacional, ela tem algumas PECs aglutinadas, e tem uma que diz o seguinte: é só para homicídio doloso e crimes hediondos. Hum. Olha só que coisa mais esquizofrênica. Então vamos lá. O cara tem 16 e 17, ele sabe que matar é errado, vai ser punido. Ele sabe que cometer crimes hediondos é errado, vai ser punido. Mas ele não sabe que roubar é errado e não vai ser punido. Isso é um absurdo. Tem que ser 16 anos para qualquer crime. Porque aí você pega na sua lei eleitoral, seria o mesmo que dizer 16 e 17, ele pode votar, mas só para governador e presidente, para prefeito não pode. Não faz sentido. Ou ele sabe que é errado, ou ele não sabe. Então tem que baixar para 16 para todos os crimes. E dizer que quem tem 16 e 17 não sabe que é errado hoje, quem sustenta isso não tem a menor razoabilidade. Não tem razoabilidade. É claro que ele sabe que é. E ponto final. E a fundamentação para não punir é dizer que ele não sabe. É a única. Ah, mas ele não tem oportunidade. Isso é balela. Isso é papo furado. E se esse fosse o critério, você não poderia punir um cara de 30 anos que não teve oportunidade, porque ele não teve do mesmo jeito. Então, não é oportunidade, não. É saber que é errado. E todo mundo tem 16, 17, hoje sabe que matar, roubar, estuprar é errado. Ponto final. E outra coisa, não tem essa coisa de que é pobre, mora na periferia. A gente tem casos de crimes absurdos cometidos por adolescentes de classe alta, Sim. com acesso à cultura, à educação, às melhores escolas. É índole. Ponto. Educação, índole. Olha só, eu vou te contar um fato que aconteceu que vai ilustrar bem isso. Eu estava em Brasília, esperando a conexão. Hum. Eu tinha ido numa reunião no Ministério da Justiça, estava de terno. E eu fui comer um lanche que ia demorar a conexão. E aí tinha um senhor, que devia ter uns 70 anos, o velhinho, e tava com Cachecol? não, aquele cardápio gigante que o cara, ele trabalhava na Ah, lanchonete, ok. ele pendura aqui e fica com aquele negócio Sei. enorme, de pé, parado ali. Não estava em Brasília, não, estava em São Paulo. Estava voltando de Brasília e estava no aeroporto de São Paulo, de Guarulhos. Então, eu olhando aquele senhor, já começo a imaginar, né? Fico pensando, não estou fazendo nada, tem que pensar. Esse cara, com essa idade, quase 70 anos ou mais, de pé, para ele estar trabalhando aqui, ele mora aqui no bairro dos Pimentas, ou em São Miguel, aqui em Guarulhos, né? É uma pessoa humilde. E fiquei observando aquilo. De repente, um cara deixou o celular, anunciou o voo desse passageiro, o cara saiu correndo e largou o celular. E foi logo na época que lançou o iPhone e tal. Sim. Esse homem viu o celular, eu fiquei só observando. Ele chamou, oh! E o cara andando rápido, oh! O cara, ele gritou, oh! Aí o cara olhou, o seu telefone. Aí o cara voltou, pegou o telefone, obrigado, foi embora. Eu fiquei olhando aquilo. Esse homem nem imagina que aquele telefone vai custar 10 meses de trabalho dele. Aí eu não aguentei.
Eu fui até ele. Uhum. Falei, eu vi o que o senhor fez. Aí ele olhou assustado, né? Achou que eu ia dar uma bronca nele, alguma coisa. Eu tava de terno. Falei, eu vi o que você fez. Mas o que que eu fiz? Eu falei, o senhor gritou pro rapaz vir buscar o telefone e tal. Por que que o senhor fez isso? Olha só. Porque não é meu, é dele. Uhum. Esse homem é pobre. Isso aqui é educação, é criação. Ele é pobre. Só que ele tem uma coisa muito clara na cabeça. Não é meu, é dele. Então eu tenho que chamar o dono. O óbvio. O óbvio. Entende? E é um homem pobre, né? Eu olhei aquilo e falei assim, se houvessem mais brasileiros como o senhor, esse país não ia ser o que é. O senhor me dá a honra de apertar a sua mão? Aham. Apertei a mão desse homem. O cara ficou emocionado. Eu imagino. Eu também fiquei. Sim, O senhor me dá a honra de apertar a sua mão? E foi embora. Então, o que tem a ver com riqueza, uma com história que pobreza? nunca mais você esquece. Não E esqueço. ele da mesma forma. Né? E ele, se ele ainda tiver vivo, que ele já era velhinho e já tem bastante tempo, então não tem nada a ver com pobreza e riqueza. Eu trabalhei, Carmen, de 88 até 2000 no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, no DHPP lá em São Paulo, investigando homicídio. Pessoas pobres. Mais de 90% das pessoas que moram lá são pessoas honestas e trabalhadoras. Sim. Então dizer que pobreza tem relação com criminalidade, é preconceito contra pobre, como dizer que pobre que compra telefone roubado. Isso é preconceito contra pobre. Tem nada a ver uma coisa com outra. Tem nada a ver uma coisa com outra. Tá? Então, eu acho isso de uma maldade extrema. A criminalidade é intimamente ligada com educação, com valores, com princípios. Aí pode ser pobre, pode ser o que quiser. Porque se fosse isso, a gente não ia ter, como a gente viu alguns anos atrás, um sujeito ter sido flagrado com um apartamento com não sei quantos milhões de reais escondidos ali. Porque ele estava passando fome? Ele é pobre. Ou o outro carregando dólar na cueca. Porque estava passando fome? É para comprar comida? Não, não é. E esses caras são ricos. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. E mais incrível que você está falando desse caso do Gedel Vieira Lima. Gedel Vieira Lima. 52 milhões de reais em malas dentro de um apartamento, está voltando para a política. Pois é. E tem gente que vota. Então, esse é o grande problema. Não há punição. Aí, eu vou trazer um outro ponto polêmico. El Salvador, Nayib Bukele. Eu assisti um documentário sobre Brasil a Paralelo. experiência da O Brasil medo Paralelo. mudou de lado. Exato. Sensacional. Então, o medo mudou de lado, eu achei sensacional o título. E, aliás, recomendo, tá liberado no YouTube esse documentário. É importantíssimo você assistir, porque mostra uma visão crítica, inclusive, da própria Brasil Paralelo, que é posicionada de direita, sim, assumidamente, e está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas eles vão lá, eles fazem uma crítica, uma avaliação e deixam para você chegar à sua própria conclusão. Que essa é a função do jornalismo. Exatamente, a função do jornalismo é essa. E ali eles mostram. E a pesquisa que eles fizeram, inclusive eles foram atrás, o pessoal ali foi atrás da Brasil Paralelo, foi atrás de gente crítica ao governo. E encontraram pessoas críticas ao Nayib Bukele, ao presidente de El Salvador, mas quando se fala de segurança pública, são unânimes. Direita, de esquerda, contrário às decisões dele, mas são unânimes. Baixou praticamente 100%. Sim. Reduziu. Sim. Se era o país mais violento do mundo, né, em situação de não guerra, mas guerra urbana. E ali, qual é a sua opinião com relação? Claro, o contexto de El Salvador é um, Brasil é outro, mas essa questão da punição, essa questão da experiência de El Salvador, o que o Brasil poderia ter, né, de aproveitamento desse tipo de experiência? Podia ter tudo. Copiar igualzinho. Faz igualzinho. Eu acho que esse seria o melhor dos mundos. Olha só, nós temos no Brasil... É que é importante, desculpa te Sim, interromper, é que é importante a gente pontuar o seguinte, lá as gangues, elas se identificavam com muita clareza, né? Porque a cultura de El Salvador, das gangues, eles se tatuam, então eles colocam os números, lá são representados por números, é 18, é 13, então as gangues têm essa representatividade, então fica fácil você identificar. O que ele fez? Ele pegou todo mundo tatuado, sem medo de errar, porque todos, para poder passar, para poder ser aprovado nas gangues de El Salvador, tinha que ter cometido crime. E assim, eles filmavam. Gente, é tão absurdo, é tão abjeto. Então, se você tem estômago fraco, não assista, recomendo, mas é importante. E ali ele construiu prisões que tem 40... Secote. É o Secote, né? E é importante dizer o seguinte, nessas prisões que são tão criticadas, né, por algumas pessoas, alguns movimentos, só tem
gente de facção criminosa. Os crimes comuns, que não estão ligados a isso, eles estão em outros sistemas prisionais, né? Então é muito importante que o Secote é para criminosos de facções criminosas mesmo, identificados como tal. Mas, por gentileza, copiar esse modelo Olha seria, só, na sua olha opinião? só por que que a gente está desse jeito, né? E isso já vem de décadas, e como a gente começou, eu já falei um pouquinho, né, no começo da nossa conversa, faz tudo, é tudo parte, na minha opinião, de um movimento para chegar ao que chegou hoje. Então falam de uma maneira muito bonita para iludir as pessoas, e muitas pessoas que são pessoas boas caem nessa conversinha, né? E saem propagando, e pior, saem aplicando quando tem poder para isso. Mas o que acontece? Nós temos hoje, aqui no Brasil, um garantismo monocular. Explica o que é O garantismo. garantismo é um movimento para garantir algo. Uhum. Né? Só que quando você vê, você escuta isso no Brasil, por isso eu disse monocular, ele é um garantismo monocular, porque ele só garante o lado do bandido. O garantismo real, ele tem que garantir tudo. Aquele que executa a lei na palavra, naquilo que está escrito E literalmente, a lei já é, ela, mas é aplicada olha só, para o bandido. no Brasil, né, nós temos um Congresso Nacional eleito que produz leis com essa natureza. Uhum. Nós temos delegados, promotores, juízes que são formados com essa doutrina e atuam e já têm as leis que favorecem, e é o que a gente vive hoje, né? O que precisaria? Que o garantismo fosse não monocular, mas bicular. Tem que olhar também para a vítima. O que o Bukele fala? O bandido tem sim direitos humanos a serem garantidos, mas primeiro as vítimas, primeiro as pessoas de bem. Primeiro nós vamos garantir tudo que o cidadão precisa. Se sobrar tempo, estrutura e paciência, vamos cuidar dos bandidos, mas primeiro quem está aqui. Aqui no Brasil é o inverso. É. Isso faz com que a gente fique refém. Você sabia que a lei que instituiu a audiência de custódia, que foi criada pelo Lewandowski, primeiro ele criou como um ato administrativo quando era ministro da Justiça, e agora virou lei. Olha só, as pessoas não sabem isso tecnicamente, né, e não entendem por que acontece. Antes disso, o delegado prendeu em flagrante, certo? Uhum. Aí eu quero que aquele cara continue preso. Então, eu tenho 15 dias para produzir provas, documentos, juntar no inquérito e entregar para o juiz. Aí o juiz, com o meu flagrante, mais 15 dias de trabalho, laudo, depoimentos, relatório de investigação, etc, etc, ele tem elementos e aí ele decreta a preventiva e o cara segue preso. Para a sociedade, o cara foi preso em flagrante, ele sumiu da rua, ele tá preso. É isso. Uhum. Tá? Sempre foi assim. Sempre foi assim. E a gente tinha uma sensação de segurança. A partir da audiência de custódia, o que fizeram? Os requisitos para o decreto da prisão preventiva são muitos. A lei exige, para que o juiz decrete a preventiva, um checklist A, B, C, D, E, F. Tá? Eu tinha 15 dias para produzir tudo isso. Agora vem e diz: o juiz tem que analisar isso em 24 horas. Então, em 24 horas, eu tenho que produzir A, B, C, D, E, F, num plantão. Tem que produzir tudo aquilo que estava Não, previsto antes, mas em 24 é. horas. Isso é humanamente... Laudo Sim. no plantão não vai vir. Então, veja só. Chega pro juiz, ele não tem A, B, C, D, E, F. Ele não tem os elementos, ele solta. Não adianta xingar o juiz, não adianta xingar o delegado, o promotor. É a lei. Por que o juiz vai botar o dele na reta? Claro. Decretar uma preventiva sem os elementos que a lei exige para depois ficar respondendo pro CNJ. Ele não decreta. E aí o cara sai em 24 horas. Mas esqueceram de combinar isso com a sociedade. Então o cara foi preso em flagrante aqui, praticando um crime, e em 24 horas ele passa na frente do comércio do cara. E aí, senhor? Tô solto. Nós temos três tipos de pessoa. Nós temos três tipos de pessoa. 2 extremos e um do meio. Extremo de um lado é o cachorro louco. Esse cara é um criminoso. Ele vai cometer crime tendo punição, não tendo punição, tendo polícia, não tendo polícia. Esse é o criminoso. Ele vai meter bronca. Do outro lado, nós temos o tiozinho do cardápio. Ele não vai cometer crime porque ele tem formação moral, social, religiosa, familiar. Você pode deixar o telefone, ele não vai pegar. A maioria dos brasileiros Nós é temos esses assim. dois. Uhum.
E nós temos o do meio. Quem que é o do meio? É o cara que não tem essa formação moral, não tem esse rigor moral dentro de si, mas também não tem culhão, não tem coragem. Não tem Passivo. coragem. É passivo. Ele não tem valores morais, mas não tem coragem de fazer. Esse cara, se não tem punição, ele vai praticar crime, porque ele não tem freio interno. Ele vai praticar porque ele sabe que não dá nada. Se dá, se o cara vai ficar preso, vai responder, ele não vai. Não porque ele é bonzinho, porque não tem coragem. E eu não tô nem aí porque o cara não vai me roubar. Se é porque não tem coragem ou é porque ele é muito louco. Ele ia de qualquer jeito. Não quero saber por que ele não vai. Não me roubando tá bom. Quando a gente faz um país que não tem punição, todo esse meio que não faria, vai fazer. E a gente tem um monte de gente fazendo. Tudo isso acontecendo debaixo do nosso nariz. Nós temos hoje aproximadamente uns 700 crimes. No Código Penal de 121 para frente, nas leis esparsas tem crime para tudo quanto é. Vamos falar 700 que eu estou chutando, tá? Sabe quantos desses não tem pena de prisão nem em espécie, que é proibido prender? Sabe qual que é? O artigo 28 da Lei de Drogas, porte de drogas, não pode prender. Então, se o cara comete uma contravenção penal de desinteligência, ele é levado para a delegacia e fala para o delegado, eu não vou assinar nada. O delegado prende em flagrante. Porque hoje, crime até 2 anos e contravenção penal todas, o delegado não prende, porque ele assina um termo de compromisso de comparecer em juízo quando for chamado. Aí o delegado não pode fazer o flagrante. Mas se ele se negar a assinar, aí eu posso fazer o flagrante até para esses tipos de crime. Se for porte de droga, ele disser, eu não vou assinar nada. Eu falo, então, senhor, me desculpa, o incômodo, o senhor está liberado. Não pode prender. Agora, quem é que traz dinheiro para o crime organizado do tráfico? Não são esses caras? Então, aquele negócio, não mexe com meus meninos. Eles que me trazem o dinheiro, deixa eles quietos. Pô, pelo amor de Deus, esse é o Brasil. André, qual que foi a sua pior experiência como policial? Não digo se foi pior. Eu digo que... A que mais marcou? É que foi marcante, porque hoje eu tenho orgulho de falar, tenho alívio de falar. Mas você sabe que quando eu estava lá em São Paulo, né, nos anos 90, existiu uma quadrilha que chamava Pés de Pato. Pés de pato? Esses caras, o que aconteceu? Eles se uniram para matar o ladrãozinho pé de chinelo. Aquela questão da impunidade, ninguém aguenta mais. É como se fosse uma milícia? Justiceiros. Isso, justiceiros. Então, o dono da farmácia, o dono do posto, o dono da padaria não aguenta mais, roubou, não sei o que, eles contratavam esses caras, eles iam lá e matavam o bandidinho. Só que esse tipo de comportamento social, o que acontece? Essas pessoas pegam gosto por matar. E aí ele começa a matar porque olhou feio, ele mata porque pisou no pé, ou ele mata porque ele quer. E foi o que aconteceu. É sempre assim. Né? Começa a dizer que vai matar bandido, agora tá matando porque ele quer. E aí, então, nos anos 90, né, o DHPP, Homicídios, a gente fez uma força-tarefa muito grande para acabar com isso. Porque teve uma foto do Jornal da Tarde, naquela época, naquele tempo, foi emblemática. Todos eles, assim, lado a lado, com a mão para cima, assim, cada um com 2 armas enfiadas na cintura, afrontando a sociedade. Mostrando o poder. E saiu estampado no Jornal da Tarde. Aí... Eles tiraram a foto pro jornalista mesmo, pro fotógrafo expor. Sim, com certeza, e foi exposta, né? Foi numa matéria sobre eles. Antes não tinha rede social, né? Então eles faziam isso pela Pois imprensa. Hoje a rede social tá aí. E eles fazem do mesmo jeito. Fazem do mesmo jeito, incrível que ninguém pega. Não, hoje ninguém liga, tá tudo certo. Não derruba perfil desse povo, né? Bom, aí a gente fez um trabalho intenso naquela época para desmantelar isso. Alguns foram presos, outros desapareceram. Tudo bem, ótimo. Vim embora para cá. Quando que você veio para Campo 2000. Ano de 2000 passei no concurso. E quando a nossa turma saiu da academia, 3 delegados foram destacados para a gente começar a atividade de inteligência. Em 2000 foi quando as polícias brasileiras começaram a aplicar inteligência. Lá em São Paulo, nunca tinha ouvido falar disso. Aí eu saí da academia de polícia e fui para a ABIN fazer curso de inteligência. Nunca tinha tido esse tipo de conhecimento técnico. E aí da ABIN, eu e mais 2 delegados fomos para criar a inteligência da Polícia Civil. E uma das minhas primeiras missões foi levantar a vida de um camarada que fazia parte de um movimento desses de sem terra. Tá bom.
fui começar com os bancos de dados do Mato Grosso do Sul, e quando eu peguei a ficha dele do RG do cara, era a primeira via. E o cara tinha 40 e poucos anos. Ninguém tira a primeira via com 40 e Não. poucos anos, né? Se fosse segunda via, eu diria, ele perdeu e tirou Sim. outra. Não, mas era a primeira. Eu falei, esse cara tem documento em algum outro lugar, porque não é unificado, esse cara tem documento em outro lugar. E como eu tinha acabado de sair de São Paulo, tava fresco, eu falei, primeiro vou pra lá, vou puxar lá. Aí peguei a qualificação, nome, pai, mãe, tal, e pedi pra São Paulo me informar se esse cara tinha documento lá. E veio a resposta: ele tem documento aqui, ele não tem passagem, mas o irmão dele tem mais de 100 homicídios. O irmão desse cara, 100 mais de 100 homicídios, porque ele é um dos pés de pato. daquela turma lá Daquela de turma lá. justiceiros. O irmão dele. Falei, porra, não é possível, cara. Falei, tem alguma coisa errada. Aí eu peguei as impressões digitais e encaminhei. Falei, pesquisa pela impressão digital. Bingo, era ele. Era ele que estava Era aqui. aquele cara, tava usando o nome Não falso era o aqui. irmão. Não, era ele. O que ele fez? Ele conseguiu uma certidão de óbito falsa num cartório lá do Nordeste, porque eles eram do Nordeste. Conseguiu uma de óbito falsa. O advogado juntou nos processos dele, extinguiu a punibilidade. E arquivou os processos de homicídio, mais de 100. No mesmo cartório, ele conseguiu uma certidão de nascimento falsa. Mas ele, por alguma razão, manteve a filiação. Entendi. Só mudou o nome. Então parecia ser o irmão, mas era ele. Um desses processos, olha como eram esses caras. Eles tinham que matar um tal de alemão. Aí, naquele tempo não existia celular, nem internet, era tudo conversa. Então, o alemão estava num boteco na favela, até eles serem mobilizados, chegarem na favela, porque eles chegavam que nem polícia. Encosta todo mundo e tal. Demorou um pouquinho, encosta todo mundo, tinha umas 10 pessoas no bar. Encosta, quem que é o alemão, quem que é o alemão, ninguém se anunciou. Eles mataram todo mundo que estava lá. Chacina. Uma chacina. E entre as pessoas que estavam lá, estava o filho do dono do bar, que era uma criança que ajudava a servir cerveja, pinga lá, mataram o moleque também. Esse era o tal do cara. E estava aqui. Então a gente fez todo esse levantamento, todos os processos, e nós fomos, né, no dia da prisão. Tinha prisão em aberto, fomos cumprir a prisão. E esse cara, ele reagiu na hora da prisão, ele atirou na gente. E aí, então, houve uma reação absolutamente proporcional, né? Legítima, e o cara morreu. Eu ainda socorri o cara. Muito bem. Como o cara era Movimento Sem Terra, naquele tempo era o governo do PT, começou aquela comoção, e a imprensa começou a pegar. E aí começaram a fazer matérias dizendo que existia um grupo de extermínio na Polícia Civil, o delegado André Matsushita era o chefe do grupo de extermínio. Porque trocou tiro com esse Um cara, bandido. ele virou a vítima, Polícia Civil mata trabalhador rural. E começaram a me bater. Isso aí foi muito ruim pra mim, sabe? Imagina. Eu já tinha pedido exoneração da Polícia de São Paulo, aqui eu tava no probatório. E eu segurei isso daí. Eu segurei, protegi meus policiais, fui denunciado por homicídio, respondi homicídio e fui absolvido por legítima defesa lá na frente. Mas aí foram 2 anos. E isso pra mim foi muito desgastante, sabe? Imagino. Naquele tempo, como eu falei, não tinha. A internet estava começando ainda, tal. Então tinha muito jornal escrito ainda, né, impresso. E uma vez, olha pra você, Carmen, como é que fica a nossa cabeça. Eu fui no Comper fazer compra, e a gente usava cheque naquele tempo. Aí a mulher me deu, eu fiz a compra e tal, preenchi o cheque, paguei a mulher do caixa, ela pegou o cheque, olhou o cheque e olhou pra mim, normal, olhou pra mim. Olha a minha cabeça. Naquele dia tinha saído uma matéria dizendo que eu era chefe do grupo de extermínio. Olha a minha cabeça, essa mulher leu o jornal, olhou o nome comum, reconheceu e tá olhando pra mim, olha o assassino. Eu tava pensando assim. Você se sentiu julgado. Você entendeu? Então isso hoje me deixou fortalecido. Mas na época foi muito pesado, sabe? Por conta de um camarada que tinha mais de 100 homicídios. E eu aqui virei chefe de grupo de extermínio. É mole um negócio desse. Como lidar com essas injustiças? Porque, sim, claro, em todas as áreas profissionais existem os maus profissionais. Né? E na área da segurança é a mesma coisa. Nós temos maus médicos, maus advogados, Sim. maus jornalistas, São pessoas engenheiros, más pessoas que más trabalham ocupando- em alguma ocupa- atividade. Exatamente. Maus pastores, maus padres, tudo. Tudo quanto é área. Como lidar, por exemplo, a gente sabe, por informação, por apuração da própria imprensa, e até já reconhecidamente,
que essas facções criminosas, agora classificadas como terroristas, financiam gente em universidades, na área do direito, para fazer concurso público, para entrar na polícia, né? Para galgar a carreira e serem comandados por eles lá. Como lidar com isso? Com os maus profissionais? Porque tem gente Sim, cometendo tem crime sim. lá dentro. E aí vem uma situação como essa. Como lidar com isso, André? Olha só, quando eu fui para a Depol, e até por conta do que eu passei, sabe? Eu nunca tinha dito isso para ninguém, tô dizendo agora aqui. Até por conta disso que eu passei, eu tive uma postura muito firme na proteção absoluta das nossas prerrogativas. Absoluta, né? Sabe que nós temos um. Cara, a gente é tão maltratado nesse país. Que aqui tem policiofobia. No Brasil tem policiofobia. Tem, As verdade. pessoas não gostam da gente porque somos policiais. Ponto. Porque se não gosta de alguém em razão de sua raça, é racismo. Se não gosta de alguém em razão de sua opção sexual, é homofobia. Então, se não gosta de alguém só porque eu sou policial, é sim policiofobia. E eu sinto isso desde os meus 18 anos, passei por isso na pele. E quando eu assumi a Depol, eu tomei essa postura de uma defesa intransigente das nossas prerrogativas. Então, alguém fez isso com um delegado que vieram comigo. No começo, olha como eram as coisas. O policial ele é tão maltratado por essa sociedade que quando ele é acusado injustamente, ele fica quieto e torcendo para não acontecer nada. Se não der nada, ele fica agradecido, aliviado e acabou. Isso está errado. Nós não somos cachorro sem dono. Ninguém pode fazer isso com a gente. Tem que responder. E no começo, os delegados não queriam enfrentar isso. Ah, não, chefe, já não deu mais nada, já foi arquivado, tá tudo bem. Eu falo, não tá tudo bem. E aí, então, eu estabeleci um procedimento padrão. Boletim de ocorrência de crime contra a honra de quem fez. Uma nota pública da ADEPOL, sempre firme, Como instituição. defendendo o delegado. Se quem fez isso tem um órgão corregedor, tem uma comissão de ética, uma coisa, oficiar, para que tenha uma apuração disciplinar e, ao final, uma ação civil de danos morais. Tá? Porque quem fez vai pagar. No começo, eu não conseguia. Eu via o delegado sendo atacado na imprensa, eu ligava pro cara, bicho, não, chefe, não quero. Aí, aos pouquinhos, foi mudando, e acabou virando. Aí eles começaram a procurar. E a gente começou a fazer. Justamente por isso. Agora, e você sabe que teve um curso, há um tempo atrás, que o Tribunal de Justiça fez para treinar os juízes para assumirem o juiz das garantias. O que o tribunal fez? Ele chamou um delegado, um promotor e um defensor para que cada profissional dissesse para os magistrados o que esperava na sua instituição, esperava o quê da atuação do magistrado? E eu fui o delegado convidado. Aí tinha uma promotora, que foi a Ana Lara, que trabalhou comigo no GAECO, e um defensor. E aí, eu disse, entre as expectativas que nós tínhamos, uma delas era essa, né? Que o juiz olhasse com muito critério essas acusações infundadas de tortura em audiências de custódia, simplesmente para conseguir a liberdade provisória. Ou seja, usar um crime tão grave contra a honra de alguém para se furtar a sua responsabilidade, como estratégia de defesa. Disse isso. E aí uma juíza falou um negócio interessante. De um tempo para cá, aumentou o número de ações, mas aumentou muito o número de ações de danos morais, tendo delegados como autores da ação. E eu não tinha falado isso que eu estou falando aqui. E a mesma quantidade, na mesma proporção, diminuiu esse tipo de acusação. Falei, então tá dando certo. O trabalho está dando Tá fruto. dando certo. Esses dias agora, semana passada, eu recebi uma decisão de Envinhema, disso que a gente fez. Então, 3 mulheres acusaram o delegado de tortura no processo e ele fez essa minha orientação, acabou de ganhar. Então, essas 3 mulheres vão pagar R$20 mil de indenização para o delegado. Então, essa é a ação que eu sempre quis fazer. E eu tenho certeza que eu ter passado por aquilo fez eu ter essa conduta na presidência da Depol. Agora, e os maus policiais? Os maus policiais têm que ser extirpados da polícia. Por quê? Porque eles mancham a gente. Porque gostam de generalizar. E se a gente der motivo, é mais elementos ainda para fazerem isso. Então,
corregedoria forte, seleção forte. A gente tem uma seleção muito forte, a gente faz uma investigação social muito forte. Você sabe que, como eu fui para a inteligência, eu assumi um setor da inteligência naquele tempo, e um deles era das investigações sociais, dos que já eram policiais que trabalhavam comigo, e eu fui olhar, achei a minha. Fizeram comigo. Eu morava lá em São Paulo, num prédio, saiu uma equipe de Mato Grosso do Sul, foi até São Paulo e conversou com a dona Terezinha, que era a síndica do meu prédio. Para saber da sua O que vida. esse cara faz? Ele bebe, ele usa droga, não sei o quê. E a mulher só falou coisas boas de mim. Mas foram lá. E aí depois eu assumi essa função e a gente fazia isso em todos os concursos. Então a gente tem que ter um critério muito forte na seleção e depois que entrou, a corregedoria tem que ser muito firme. Sabe? Porque, olha, uma coisa é ser... o que eu passei é bronca de polícia. A outra é vagabundo corrupto. Isso aí tem que ir pra rua. Porque isso aí envergonha a gente. Tem que ser demitido, tem que cumprir pena, tem que sumir. André, você está num momento agora de transição, né? Você assumiu um desafio aí muito grande. Você está entrando na política. Sim. Política mesmo Partidária, né? Porque o nosso trabalho sempre é político. Sim. A A vida é política, a né, vida é Carmen? política. O que te levou a essa decisão? Veja, quando eu fui para a DEPOL, e aliás vou me penitenciar grandemente, porque eu devia ter trazido o meu livro para você, e ele ficou em cima, mas a minha cabeça tá tão quente, ele ficou em cima da minha Depois você mesa, vai me mandar. mas eu vou te trazer esse livro aqui, tá? Quando eu entrei na DEPOL, eu sempre... Esse negócio de tratar a gente desse jeito. Se você pegar um filme brasileiro, qualquer um, série, novela, se tiver um personagem que é um policial, ou ele é bêbado, ou ele é corrupto, ou ele é burro, ou ele é violento, ou ele é tudo isso. O tempo todo, há mais de 50 anos, é claro que vão pensar isso da gente. Mas nós não somos isso. É um estereótipo, né? E nós não somos isso. Não somos isso. E desde meus 18 anos, porra, isso me incomodava. Só que quando eu fui para a DEPOL, eu falei, agora eu posso fazer alguma coisa, porque eu já tinha tentado, né? Porque eu sou professor desde 2000, daí eu tentava fazer isso pela faculdade, mas nunca... não. Agora eu não preciso mais pedir, não vou fazer. Aí eu criei um projeto chamado Fala Delegado, que ele consiste, eu já te falei isso em algumas entrevistas, né? Ele consiste em 2 delegados fazendo palestra. E aí você pega 2 delegados novos, 2 delegadas novas, e põe para falar. E eles vêm falar de investigação digital, usam os termos que a menina, eles entendem. Aí o cara olha aquilo, a gente faz lá na nossa sede, que é lindo, um auditório maravilhoso. Aí eles olham tudo aquilo, vê aquele delegado e fala assim, mas podia ser eu. Não é um burro, um troglodito. Olha lá, podia ser eu. Não é aquelas mulheres bonitas, bem cuidadas, falando bem, falando firme. Preparadas. Aí aquelas meninas falam assim, olha, ela não tem bigode, como eu achei que ela ia ter, sabe? Isso para mudar a nossa imagem. E aí depois dessa palestra, a gente faz um podcast. Não tão bom quanto o seu, mas a gente faz um podcast chamado Fala Delegado, que eu muito bom, já assisti. entrevisto esses delegados sobre o tema da palestra e sobre a vida deles. Por que quis ser delegado, aquela coisa toda. Beleza. Nos 2 primeiros anos do mandato foi assim, do mandato da DEPOL foi assim, tá? Só que aí acabou o mandato e teve uma reeleição, né? Quando eu fiz a primeira chapa, nós precisamos de 20 delegados para formar uma chapa. E a chapa veio com 56. Olha. Muita gente querendo participar. Terminou o primeiro mandato, me candidatei à reeleição. Sabe quantos quiseram fazer parte da chapa? 176. Nossa, André. Mais de 90% dos delegados fazem parte da chapa como diretores, porque eu tenho número mínimo, não máximo. E aí a molecada, assim, os delegados novos vibrando, eu não quero só votar não, eu quero fazer parte. Fazer parte. E quando fomos fazer a contagem da urna, deu 98% de votos. Isso não tinha acontecido. Que bacana. E aí, no segundo mandato, eu fui convidado para ser colunista de segurança pública na Rádio Educativa, 104.7, né? E comecei a fazer... Aí a minha única exigência foi que a coluna chame Fala Delegado. Porque isso tem que vir para o ar também, para mostrar que a Polícia Civil, que os policiais não são o que as pessoas pensam. Não, o nome é muito forte, muito bom. Né? E aí, foi pro ar o Fala Delegado, era segunda-feira. Passou um tempinho... Você conhece o Ronaldo Bala?
Sim, Pois é, foi meu colega. um amigão, virou um Meu amigo nosso, colega né, da TV William? Morena. Um irmão, virou um amigão. E aí ele que Aham. coordena, ele é o diretor Grande executivo da abraço, rádio. Ah, o Bala. Bala é sensacional, é. E bonito, lindo, maravilhoso, né? Charmoso, coisa maravilhosa. É um querido. Depois eu te falo, Bala. Então, ele falou assim, André, o seu programa tá pegando legal, as pessoas estão ligando aqui, querem Sim. mais e tal. Aí virou terça e sexta. Terça e sexta, dobrou. Né? Aí passou mais um tempinho, foi pra televisão. Faço filme, vídeos, e esses vídeos passam na programação da TVE. Aí passou mais um tempinho, conversei com a Soraya Dibo. Uhum. E aí foi pra capital, só que lá com o nome delegado no ar, né? Toda quinta-feira. Então, e eu nunca imaginei que o rádio tivesse tanta penetração. Tem muito poder. E por conta disso, antes de setembro do ano passado, saiu uma pesquisa espontânea, voluntária, espontânea, e o meu nome apareceu como candidato a deputado federal. Eu nunca mexi com isso, eu não sou político, sou policial desde os meus 18 anos. Me assustei no primeiro momento com isso, não fiz nada, só que daí saiu uma outra pesquisa, e aí vários sites de notícia reproduziram com matérias. Surge uma nova liderança, delegado, não sei o quê. Falei, porra, chamei a minha diretoria, porque eu sou homem de grupo, não faço nada sozinho. Falei, gente, tá acontecendo isso, não tô correndo atrás, aconteceu assim, assim. Ô, chefe, tamo junto. Se você fizer, a gente vai junto, tá, beleza. Então, se a diretoria tá me apoiando, eu sei que eu não tô sozinho nisso. E eu tinha uma audiência com o governador Eduardo Riedel, em breve, para tratar das demandas da Depol. E nessa audiência, nessa conversa entre nós dois, surgiu esse tema. E aí ele me perguntou, André, você quer isso na sua vida? Você tem interesse? Você quer fazer isso? Não, Carmen, tem algumas perguntas que você diz assim, né? Eu vou falar com a minha esposa, vou falar com a minha família e depois eu te conto se eu quero ou não. Outras, você não pode fazer isso. Você não pode chegar para o governador e falar, vou pensar, depois eu te falo. Você não pode fazer isso. Ou você vai falar sim, ou você vai falar não. E a resposta define o rumo da sua vida. Até porque se eu dissesse para ele que eu vou pensar, ele fala, não precisa nem pensar mais, quem não quer mais sou eu, você não tem pegada para isso, né? Então é sim ou não. E aí a minha vida passou em 30 segundos na minha cabeça. E eu tô absolutamente descontente com os rumos do Brasil. E eu falo isso na academia de polícia como professor, falo na sala de aula como professor universitário, falo com os meus amigos, falo com todo mundo que tá errado, que tá ruim e que nós estamos indo pro buraco. Aí quando aparece uma chance, se eu não tiver culhão para pegar, eu tenho que parar de falar, porque eu passo a ser um velho rabugento. Entendeu? Então você é pré-candidato. Aí eu falei sim, e eu sou pré-candidato. A deputado federal. Deputado federal. E a minha bandeira é essa. Segurança pública. Nós não temos segurança. E não é culpa da polícia, do Ministério Público, do Judiciário. É culpa da lei. Porque o delegado, o promotor, o juiz, os policiais, nós atuamos conforme a vontade da lei. Não acima. Tem uns que... Mas não acima. Então, não é o problema da instituição. O problema é da lei. E quem é que muda isso? É deputado federal e senador. É, ali na Câmara Federal, Sim. no Congresso Nacional. Sim. Eu te desejo muito boa sorte. Você sabe que eu sou uma admiradora do seu trabalho. A gente concorda em praticamente 100% das questões. A gente tem a mesma visão de mundo, mesmos valores. E eu acho que quanto mais pessoas técnicas, com experiência, sentindo na pele aquilo que vai lá para defender, nós estamos muito melhor representados. Então, eu acho que você é um grande nome para as pessoas colocarem aí na sua reflexão nas próximas eleições. Vai ter um cardápio de nomes, então Sim. você escolhe, você averigua, mas assim, na questão de segurança pública na Câmara Federal, realmente você é um dos nomes no topo ali, de experiência, de credibilidade e de vontade, né? Porque você é um guri na vontade, assim, de realmente fazer. Só não sou guri na RG. Na RG a gente não é. Mas é isso que é importante. Essa experiência de tempo de vida é fundamental. Mas a vontade de guri, aquela coisa, aquela energia de fazer uma coisa nova, é uma mistura poderosa. Uhum. A sua família aceitou? Num primeiro momento, foi difícil, né? Mas o que eu conversei com a Paula? Falei, olha... Sua esposa. Falei, olha, eu não quero ficar lá 3 dias, você aqui e eu lá. Não, nós não somos um casal, então nós vamos junto. Vai para Brasília. Ela vai junto, porque lá também tem restaurante, lá vai ter um apartamento funcional, lá também tem restaurante, a gente vai junto. E vai e volta, até porque eu não gosto de ficar separado. Né? E eu tô lá só pra isso, não quero saber de mais nada. Então, vamos junto, faz parte. André Matsushita é família,
é cristão? Quais Sim. são os seus, Eu seus valores? sou católico, eu acredito muito em Deus. Acho porque olha só, eu sei que a gente já tem que terminar, mas olha só, isso que aconteceu foi um alinhamento. E não é coincidência. Olha só, lá uns 10 anos atrás, ou uns 15 talvez, houve eu era superintendente de segurança pública quando fui primeira vez superintendente de segurança pública, né? Que depois eu fui novamente nessa fase, mas lá atrás estava tendo uma grande uma avalanche de invasão de terras e era uma coisa programada, era uma coisa. Bom, na época o governador era André Putinelli, ele chamou o Jacini, que era o nosso secretário, lembra? Lembro. Delegado da Polícia Federal, Sim. aprendi muito com ele, um estrategista, e disse: olha, nós vamos fazer uma força-tarefa, a Sejusp vai participar. Aí o doutor Jacini falou assim: pela Sejusp vai o Matsushita, ele vai ser ele que vai fazer isso pela Sejusp. Ok, eu era o superintendente. Então, Sejusp fui eu. E era Sejusp junto com a que existia a Secretaria de Agricultura da época. Sabe quem era? Tereza Cristina. Senadora. Hoje, né? Hoje. Na época ela era Sim, secretária na época de Agricultura. A gente juntou para fazer essa missão. E de fora veio a FamaSul, com as informações importantes da FamaSul para isso. Sabe quem que era o presidente? Eduardo Riedel. E nós três fizemos ali, um grupo de trabalho, e trabalhamos juntos, nós três, né? E ali se criou, sim, uma relação de respeito, de admiração, de trabalho conjunto, que deu certo, inclusive. Tantos anos depois, ela é presidente de um partido, ele vira governador, eu estou na presidência da DEPOL, então eu tenho por que conversar com ele nesse sentido, e a gente se encontra nesse momento e ele me faz esse convite. Então, existe o nosso tempo, que são 15 anos, 12 anos, e existe o tempo de Deus, que pode ser 1 minuto atrás. É diferente, né? Então, eu sou cristão, católico e acredito nisso. Tá? Não acredito em coincidência, né? De acontecer isso, nesse alinhamento. Tem uma frase que fala Deus-cidência. Sim, é isso mesmo. Deus-cidência. André, boa sorte. Que esse caminho seja a melhor escolha, não só para você, mas principalmente para a sociedade. E que você continue com essa força. A última pergunta que eu faço sempre para os meus convidados é o seguinte: brevemente, o que a polícia te deu e o que a polícia te tirou? A polícia me deu sensibilidade. Dizem que tira, é o contrário. Né? Me deu muita sensibilidade. Carmen, você vai atender um local de homicídio. Você é mãe, eu sou pai. Quem tem filho, o pai e a mãe não podem enterrar o filho. Não pode. Certamente a pior dor do mundo. Não existe nada pior. Não existe nada pior do que isso. E eu passei 12 anos atendendo local de homicídio e não raro tá lá uma mãe chorando um filho assassinado. E aquele choro, aquele choro de verdade, é um choro da carne. E eu olho aquilo, é de verdade. Não é um choro de mimimi, é uma coisa de verdade aquele choro. E aí você pega aquele caso, você faz o inquérito, você investiga, você consegue identificar o cara, você prende o cara. E essa mesma mulher, algum tempo depois, sai lá da periferia da zona leste de São Paulo, pega um ônibus, um metrô, outro ônibus para chegar a homicídios, sem ter sido intimada, para te falar: você não trouxe meu filho de volta. Mas hoje vai ser a primeira noite que eu vou dormir em paz, porque você prendeu o cara. E esse olhar de agradecimento é tão forte e sincero quanto aquele choro. Do mesmo jeito, a polícia me deu isso. A vontade de sentir isso aqui, de ver essa pessoa vir aqui falar isso pra mim. A polícia me deu isso. O que ela me tirou? Claro, a sanidade. Porque você não vai ficar 30 e poucos anos trabalhando na polícia e é impossível, né? A luta pela sanidade. Não tem como, né? Então me tirou a sanidade absoluta. É um autoconhecimento, né? Na verdade, é o balanço, né? Aquela coisa de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Tem um pouco, né? Mas acho que a sanidade a gente tem que estar sempre buscando, o bem-estar emocional, Sim, né? A saúde sim. mental, que é uma grande luta da Sim. categoria que eu sou. E olha, lá na DEPOL, quando eu assumi, eu criei a diretoria de apoio biopsicossocial. É verdade. Pensando nisso, criei essa diretoria, nós temos um diretor, convênio com clínicas e tal, eu mesmo fiz terapia. Inclusive, a psicóloga que eu me tratei é nesse prédio aqui. Agora que eu lembrei. Onde a gente está gravando. André Matsushita, muito obrigada mais uma vez.
sucesso, parabéns pela sua trajetória até aqui, viu? E que, assim, seja aquilo que Deus quiser na sua vida, Amém. né? E, independentemente do resultado, você já tem colaborado demais, bastante, com a sociedade sul-mato-grossense, com o Brasil como um todo, como um grande delegado que é e representando a categoria. E, em seu nome, um grande abraço para todos os policiais civis, delegados e delegadas, enfim, policiais que fazem a segurança do nosso estado, do nosso Brasil. Obrigada, Isso viu? aí, eu agradeço o espaço, foi muito divertido, muito legal, Bom. tá? E um grande abraço. Obrigado por tudo, Carmen. E a gente fica por aqui agradecendo a você por mais essa companhia, né, preciosa. Um homem da segurança pública falando com tanta propriedade, com 36 anos, 37 anos de experiência, lidando ali com a crueza da vida, né? É isso que a gente quer trazer sempre para você. Pessoas que agreguem, pessoas que nos fazem pensar, refletir, ver a vida com outro olhar. É isso. A gente se encontra no próximo Pod Tal. Até lá. Até o próximo Pod Tal, o podcast para quem aprecia boas ideias e grandes conversas.